Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História com o professor Dalton. Sim, eu. Hoje o tema da nossa aula é criacionismo e evolucionismo. Quando a gente fala da origem do homem, da origem da vida, existem duas teorias que são utilizadas para explicar na história. Uma científica e uma religiosa. Por que nós falamos de teoria? Porque ambas não têm uma explicação 100% exata e 100% confiável. Você pode dizer, professor, mas eu acredito na religiosa. Você pode acreditar, é um direito seu. Porém, a científica ela vai se basear em fatos. Porém, mesmo a científica não consegue explicar 100%, com total exatidão como foi que aconteceu. Então, preste bem atenção, lembrando duas regras das nossas aulas. Primeira regra, você precisa estar sentado num lugar confortável para que você não tenha um problema de coluna quando ficar velho. Sim, isso acontece. Segundo, eu preciso que você faça anotações. Esteja com seu caderno, anota, fala criacionismo, o professor explicou isso, isso, isso. Evolucionismo, explicou isso e isso. Vamos lá? Primeiro, a forma, então, que nós vamos explicar sobre a origem do homem no mundo é o criacionismo. Basicamente, o que vai ser o criacionismo? O criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem se baseando na fé, na criação divina. Segundo a ideia criacionista, um ser que existe no universo criou tudo que existe. Tudo. Aí você pode falar, eu já li isso em algum lugar. Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você segue alguma religião que acredita em Deus, você já leu provavelmente lá no livro de Gênesis sobre a origem da vida. Gênesis vem de origem. Então lá você vai ter que a terra vazia e sem forma e que Deus criou o dia, a noite, os céus e a terra, criou as plantas, criou os animais e criou o homem. Olha aí, essa teoria é a teoria criacionista, que vem de criação. Deus criou tudo que existe. Se você é uma pessoa religiosa, essa provavelmente é a explicação que você vai estar usando no seu dia a dia. Porém, na teoria criacionista, nós também temos alguns pontos que são difíceis de se explicar. Por exemplo, o que existia antes do homem? E os dinossauros? Os dinossauros existiram? Sim ou não? Sim, os dinossauros existiram. A Bíblia fala dos dinossauros. Aí você fala, professor, nunca li. Talvez tenha falando. Será que tem? Se você procurar lá, você pode falar assim, professor, mas a Bíblia fala que Deus criou os animais para depois criar o homem. Olha aí, poderia ser uma explicação, não poderia? Essa teoria é a teoria criacionista, onde Deus criou tudo que existe na Terra. Ela também existe em outras civilizações. Se você for estudar, por exemplo, sobre os egípcios, eles vão falar de Horus, vão falar de Ra, deuses que criaram tudo que existe no universo. Se você estudar sobre os gregos, eles também vão falar de deuses como Zeus, como Cronos e outros deuses que criaram tudo que existe. Então, assim, a ideia do criacionismo ela existe em várias civilizações. Muitas civilizações têm teorias sobre o criacionismo semelhantes a que tem o cristianismo. Então, assim, tem algumas coisas muito semelhantes de civilizações mais antigas. Essas teorias, elas buscam dar uma origem para o homem, uma origem para a vida. O homem existe, o homem está aqui. De onde o homem veio? Um ser todo-poderoso criou tudo e criou todos. Essa teoria, como eu disse, ela é baseada na fé, ela não é baseada na ciência. Porém, para nós falarmos um pouquinho de ciência, nós vamos usar outra teoria, a teoria evolucionista. Essa teoria evolucionista, ela vai ser criada por um pesquisador chamado Charles Darwin. Charles Darwin vai se basear na teoria da seleção natural. De forma muito simples, o que é a teoria da seleção natural? Imagine você que o mundo era muito quente. Então ele dizia que só as espécies que conseguiriam sobreviver em lugares quentes passariam seus genes adiante. Com o passar do tempo, o mundo começou a esfriar. Então essas espécies que precisavam do calor foram deixando de existir e aqueles que se adaptaram ao frio, olha o processo de seleção, continuaram existindo. E Charles Darwin vai usar como uma fonte de pesquisa borboletas.
Durante a Revolução Industrial, né, um período aí da história, a humanidade queimou muito carvão. E isso fez com que muita fumaça fosse jogada no ar. E essa fumaça começou a cobrir, né, com a sua fuligem, sabe aquele pozinho de quando queima a planta, alguma coisa, aquela cinza? Começou a cobrir as árvores. E ele percebeu o seguinte: as borboletas que não se adaptaram, ou seja, que não participaram desse processo de evolução, elas ficaram com a cor clara em árvores que começaram a ficar escuras e, consequentemente, elas foram capturadas por outros predadores. As borboletas que começaram a se adaptar, ou seja, começaram a nascer com a cor um pouco mais escura, sobreviviam. Logo, a branca não se reproduzia, não passava sua genética adiante, e aquela mais escura, ela sobrevivia e passava sua genética adiante. Então, quando a gente fala de teoria evolucionista, vem de evolução. Eu tenho aqui no meu braço, não sei se dá para ver aí na câmera, a ideia de uma linha evolutiva, onde a gente tem um ancestral mais antigo do homem e ele vai até chegar num ancestral um pouco mais recente do homem. A ideia é bem simples. Conforme as espécies vão se adaptando, elas vão sobrevivendo no nosso planeta. Aqui no texto ele diz o seguinte, ó: todos os organismos vivos competem entre si e com outras espécies, e assim poucos conseguem chegar à idade reprodutiva gerando descendentes férteis. Se uma espécie ela é muito frágil, ou ela vai deixar de existir, ou ela vai ter um número pequeno de seres dessa espécie, porque ela não vai conseguir competir com outros. Nós, os seres humanos, somos uma espécie dominante, nós dominamos as outras espécies, nós caçamos, nós domesticamos. Então, dentro dessa linha da seleção natural, o homem foi se sobressaindo. Mas nem o homem que chegou hoje, aos dias atuais, não é o primeiro lá do processo, né, da teoria de Charles Darwin. Dentro da teoria de Charles Darwin, nós somos um dentre os primatas. A ideia é que em algum momento esses primatas começaram a se desenvolver, esses primatas geraram outras ramificações. É como se eu falasse assim: cachorros e lobos são da mesma família? Aí você fala: são caninos. Nós, seres humanos que estamos aqui, ó, somos da mesma família de outros primatas. Como assim mesma família, professor? Tá me chamando de macaco, professor? Tá doido? Não, olha lá, olha a diferença. Somos todos animais, correto? Correto, até aí ninguém questiona. Dentro da ideia da teoria evolucionista, em algum momento, esses hominídeos, que é como nós chamamos, eles começaram a se desenvolver, formando aí novos animais. E esses animais foram se adaptando. Eles foram tendo uma altura maior, eles foram tendo habilidades melhores, eles foram criando ferramentas, o cérebro, principalmente o cérebro, foi se desenvolvendo melhor e por isso nós chegamos até os dias de hoje. Se a nossa espécie parar esse processo de evolução, pode ser que uma outra espécie venha a ser a espécie dominante. Essa é a ideia da teoria evolucionista. Você tem um processo evolutivo. O que melhor se adapta ao meio ambiente é aquele que vai sobreviver e vai continuar existindo. Beleza? Muito simples. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mas é bom você colocar aí no seu caderno. Faz aí um resuminho sobre teoria criacionista, que Deus criou tudo que existe no universo, e um outro sobre teoria, evolucionista, onde as espécies foram passando por um processo de evolução e a mais adaptada ao meio, quando a gente fala ao meio, é o local onde ela vive, sobreviveu. A menos adaptada deixou de existir. Pensa aí comigo. Conta pra ninguém não, hein? Os dinossauros, eles existem até hoje? Você fala, não existem. Significa que eles eram uma espécie dominante, porém não se adaptaram às mudanças climáticas e sumiram. E aí você tem o tigre dente de sabre, o mamute, preguiça gigante, sim, era do gelo. Essa é a referência. Esses animais ainda existem? Olha o processo de seleção natural. Eles não sobreviveram às mudanças climáticas também, as mudanças do meio ambiente sumiram. Hoje a gente tem elefantes, tigres, preguiças normais, mas mesmo esses animais estão passando de novo por esse processo de seleção natural e muitos deles estão entrando em extinção. Quais animais vão existir seguindo essa teoria daqui 10 mil anos? Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês não aconteceu de um dia para o outro, isso aqui levou muitos anos. Beleza?
Próximo vídeo a gente continua, espero que você tenha gostado. Quero ver suas anotações para ver se você entendeu tudinho. Até a próxima!